Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à disciplina de tratamento de resíduos sólidos urbanos. No vídeo anterior, nós falamos sobre a composição e classificação com foco nos resíduos sólidos urbanos e domiciliares. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a composição dos resíduos sólidos industriais, que, como nós vamos ver, vai depender basicamente do tipo de indústria ou do tipo de processo com o qual nós estamos trabalhando. Ainda falando sobre a classificação de resíduos, né, eu vou utilizar o mesmo slide da apresentação anterior. Essas classificações podem ser feitas quanto à origem, quanto ao tipo, se é reciclável ou não, ou quanto à periculosidade. Até aqui é a mesma coisa em relação aos resíduos sólidos urbanos. Tá? Já os resíduos sólidos industriais, nós consideramos eles como aqueles, claro, que são produzidos nos processos e nas instalações industriais. Por que é interessante nós falarmos disso aqui, pessoal? Porque quando se fala em resíduo industrial, a maioria tende a focar apenas nos processos. Por exemplo, se é uma siderúrgica, as pessoas focam nos resíduos do processo siderúrgico, mas esquecem que ali tem pessoas, tem funcionários, tem escritório, tem refeitório, na maioria das vezes, então nós temos vários tipos de resíduos. Então, por isso que eu chamo a atenção. Resíduos industriais são os resíduos do processo e os resíduos das instalações industriais. E esses resíduos sólidos, nós podemos dividir, no caso das indústrias, em resíduos comuns, que são os resíduos similares ao resíduo urbano, e os resíduos ditos perigosos. Tá? Para a gente entender melhor, os resíduos industriais comuns, como o próprio nome diz, ele é muito parecido com os resíduos sólidos urbanos. Então, são os papéis, plástico, vidro, metal, matéria orgânica e etc. Geralmente, esses resíduos, eles são oriundos da atividade aí dos refeitórios, principalmente em grandes empresas, refeitórios, e dos escritórios, né? Empresas aí que têm escritório, tem um grande quantitativo de pessoal, tem um grande volume de resíduos, né? Sem contar os banheiros e outras instalações. Então, como o próprio nome diz, são resíduos comuns, tá? Lembrando que tanto os resíduos comuns quanto os resíduos perigosos, eles têm que constar no plano de gerenciamento de resíduos da empresa e eles são de responsabilidade da empresa, ou seja, do gerador. Quando a gente fala de resíduo industrial, muitas vezes isso já remete à palavra resíduo perigoso, né? No vídeo anterior nós fizemos uma pequena explanação sobre os resíduos perigosos, né? A classificação dos resíduos perigosos, nós vamos passar por ela aqui, e ela é bem simples. Ela é pautada, ela é normatizada pela NBR 10.004 de 2004, que vocês estão vendo aí, e que também está disponível lá no Moodle. Eu já coloquei um resumo, na verdade, coloquei uma versão mais antiga da NBR 10.004 para vocês estarem analisando. Basicamente, essa classificação da NBR 10.004, ela envolve três princípios. O primeiro deles é a identificação dos constituintes e das características desse resíduo para determinar se ele é perigoso ou não. E essa norma, ela apresenta, né, uma série de tabelas de classificação que nos auxiliam a identificar se um resíduo é perigoso ou não. Dois, nós podemos identificar o processo ou atividade que lhe deu origem, né? Nós podemos, primeiramente, identificar o resíduo perigoso em si. Se isso não for possível, nós podemos identificar esse resíduo a partir do processo que lhe deu origem, ou podemos comparar com listas de resíduos e substâncias químicas potencialmente perigosas, como, por exemplo, a lista do IBAMA, que é datada de 2012. Bom, basicamente, para você determinar se um resíduo ele é considerado perigoso ou não, nós vamos utilizar um fluxograma. Esse fluxograma, ele consta lá na norma 10.004, né, NBR 10.004. Então, partindo aqui do pressuposto que vocês têm um resíduo e este resíduo, por exemplo,
vocês vão determinar se ele é perigoso ou não. Primeira pergunta que deve ser respondida aqui, ó. Primeira pergunta: o resíduo tem origem conhecida? Não. Não sei de onde veio este resíduo. Se eu não sei de onde veio este resíduo, eu já passo para esse procedimento aqui de baixo. Se eu não sei de onde veio o resíduo, então eu vou ter que fazer vários testes nele para determinar se ele é perigoso ou não. Estes testes são pautados pela NBR 10.004. E estes testes visam identificar aqui se o resíduo ele é inflamável, se ele é corrosivo, se ele é reativo, se ele é tóxico ou se ele é patogênico. Se o resíduo apresentar alguma dessas propriedades, ou mesmo mais de uma, ele é considerado, né, como um resíduo perigoso. O resíduo perigoso ele é chamado de resíduo classe 1, né? Ou seja, ele é um resíduo que precisa de um tratamento especial. Voltando aqui, né, eu conheço a origem do resíduo, eu faço a pergunta de novo, tem o resíduo. O resíduo tem origem conhecida? Sim. Eu sei de onde vem o resíduo, eu sei o que é o resíduo. Aí eu vou verificar na listagem da própria norma NBR 10.004 se esse material, esse resíduo, consta nesse anexo A ou B da NBR 10.004. Se ele estiver lá, ele já é perigoso, né? Já é classe 1. Caso contrário, ele não está na listagem no anexo A ou B, faça os testes novamente. Se o resíduo apresentar algumas dessas propriedades, nós já podemos interferir, né, verificar que o resíduo é perigoso ou não. Só vou saindo aqui, vou mostrar para vocês, né, essa lista que está aqui disponível, né, na própria NBR. Então, este aqui, ó, é o processo todo de estudo. Lá, se a gente procurar anexo A, ó, vocês vão ter vários resíduos aqui. Se vocês conhecem a origem do resíduo e, por exemplo, ele cai aqui, então vocês sabem que o resíduo de vocês é um solvente não halogenado usado. Então, ele é um resíduo tóxico, ou seja, ele já é perigoso só porque ele está aqui nessa listagem. Certo, pessoal? Bom, aqui nós vimos o procedimento só para determinar se o resíduo é perigoso. Mas tá, ele não consta nos anexos A ou B e eu fiz os testes aqui e ele também não apresentou nenhuma dessas propriedades. Então, a resposta aqui tem características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade? Não. Acabou por aqui o procedimento? Também não, né? Então, nós continuamos. Então, por aí, só por ele não ter essas características, ele já cai na classe de resíduo não perigoso. Porém, quando a gente fala em resíduo não perigoso, pode ser que esse resíduo ele não tenha, né, uma propriedade de combustão, de produção de lixiviado instantânea. Mas imagine esse resíduo, se esse resíduo ficar lá aterrado no aterro sanitário por muito tempo. Será que este resíduo vai se manter ou será que ele vai ser alterado? Será que o processo de degradação deste resíduo produz algum componente, alguma substância que é tóxica? Então, é isso que a gente precisa ver. Então, caiu na lista do anexo A ou B, ou apresentou alguma daquelas propriedades anteriores, ou seja, ser inflamável, corrosivo, ou tóxico, por exemplo, ele já é perigoso. Se ele não apresentou nenhuma daquelas propriedades, ele obrigatoriamente é não perigoso. Só que nós precisamos verificar se esse resíduo não perigoso, se com o tempo, ele pode se tornar um resíduo perigoso. E aí, nós precisamos verificar e fazer um teste dos constituintes que são solubilizados, né, por testes específicos em laboratório. Pode ser que um resíduo in natura, né, ele não tenha potencial perigoso, mas com o processo de degradação, né, ele produz alguma substância tóxica. Então, se ele produz alguma substância tóxica, né, é a pergunta que nós
vamos responder possui constituintes que são solubilizados em concentrações superiores ao anexo G, que também está na NBR? Se sim, ele é um resíduo não perigoso ou um resíduo não perigoso não inerte. Ou seja, ele é um resíduo não perigoso, mas ele é reativo. E aí nós chamamos, né, esse resíduo de resíduo classe 2A. Se eu fiz o teste de acordo com os padrões do anexo G e mesmo assim não houve solubilização superior ao anexo G, esse resíduo é considerado não inerte. Então, basicamente, nós temos três tipos de resíduos, e aqui esse resumo nos ajuda a enxergar. Fiz o teste da ABNT lá para ver se ele é inflamável, corrosivo, tóxico ou patogênico. Perdão. Vamos ver primeiramente se esse resíduo é pertencente ao anexo A ou anexo B. Pertenceu ao anexo A ou ao anexo B, ele já é perigoso de cara, ou seja, ele é classe 1. Tá, ele não está no anexo A ou anexo B. Eu faço os testes, verifico se ele tem alguma dessas propriedades, inflamável, corrosivo, reativo, tóxico ou patogênico. Se ele tem alguma dessas propriedades, mesmo não constando no anexo A, ele também é classe 1, perigoso. Agora vamos para o outro lado. Se este resíduo sólido, ele não está no anexo A nem no anexo B, e não apresenta nenhuma dessas propriedades que estão aqui, ele já é um resíduo não perigoso. Aí eu vou fazer um teste, né? O resíduo não perigoso é o resíduo classe 2, vou fazer um teste. Se esse teste lá, de acordo com o anexo G, não produzir substâncias com concentrações superiores ao anexo G, quer dizer que esse resíduo ele não é reativo. E aí nós chamamos ele de resíduo não inerte. O que é não inerte? Desculpem. E nós chamamos ele de resíduo inerte, né? Que é o resíduo que não é reativo. Bom, fiz os testes de solubilização e o resíduo solubilizou materiais superiores a concentrações lá do anexo G. Então, ele é o resíduo não inerte. O resíduo não inerte é o resíduo reativo. Ok? Então, aqui nós temos resíduos perigosos em sua natureza, aqueles que originariamente não são perigosos, mas a solubilização produz um material perigoso, aí os não inertes, e temos aqueles que não são perigosos e que mesmo após submetidos a condições laboratoriais não produzem materiais tóxicos nem corrosivos. Bom, os resíduos sólidos, pessoal, baseados aí nessa classificação de periculosidade, eles podem variar de acordo com diversas situações. O mais comum é variar de acordo com o tipo de usina, né, com o tipo de processo a ser utilizado, com o tipo de matéria-prima. Então, mesmo indústrias do mesmo ramo podem ter resíduos totalmente diferentes. E também dependendo da reutilização de material. Então, o processo produtivo e o tipo de indústria, aqui no caso, é que vai mandar nas características desses resíduos, seja em volume ou até mesmo propriedades físicas e químicas do mesmo. No caso, vamos pegar, por exemplo, a indústria têxtil. A indústria têxtil tem como resíduo, né, uma série, na verdade, como resíduo não, desculpem, como substâncias utilizadas no seu processo produtivo, ou melhor, insumos de diferentes naturezas. Né? A indústria têxtil utiliza corantes, lubrificantes, solventes, e isso, obviamente, vai gerar resíduos desses materiais, que vão necessariamente ser administrados. Estes materiais aqui, principalmente os lubrificantes e os solventes, eles são, em sua maioria, materiais perigosos. Além disso tudo, né, o processo produtivo da indústria têxtil gera uma grande quantidade de efluente líquido. Esse efluente líquido, pelas particularidades da indústria têxtil, ele é um efluente dotado de uma grande concentração de matéria orgânica. E essa matéria orgânica, após o processo de tratamento desse efluente líquido, vai formar o lodo têxtil, né? Um material que vai necessitar de ser removido para posteriormente ser depositado em um sistema de disposição final.
Tá? Então, essas são as particularidades da indústria têxtil. Basicamente, também nós temos na indústria de bebidas o mesmo problema, a geração de uma grande quantidade de resíduos dos processos de tratamento de efluentes, né, de suas ETs. Então, esses efluentes, eles têm uma alta carga orgânica, né, uma alta carga orgânica. Esse material, esse efluente, ele vai precisar ser tratado, e essa matéria orgânica, após o processo de digestão, vai produzir um lodo. Esse lodo, né, nos leitos de secagem, ele vai necessitar de uma disposição final. A mesma coisa acontece também nos efluentes das indústrias alimentícias. Mas aqui nós já temos o acréscimo de um tipo de resíduo. Né? Quando nós temos indústrias alimentícias, e aqui nós podemos estender para as indústrias de proteína animal, nós temos restos de alimentos, restos de partes de animais, por exemplo, que são também matéria orgânica e vão necessitar de um manejo adequado. No caso das indústrias químicas, é fácil a gente enxergar a gama de produtos químicos e associar isso a resíduos perigosos. Né? Os aterros de resíduos químicos, eles têm que ser muito bem planejados, construídos e operados. Nós vimos aí no início do nosso curso um documentário sobre o desastre do Log Canyon que mostra o potencial de dano que esses produtos podem ocasionar em uma população ou mesmo ao meio ambiente, caso sejam dispostos de maneira inadequada. Outro exemplo também são as indústrias de curtume, né, a indústria de couros. Vocês vão ter aqui um excesso de resíduos sólidos de diferentes naturezas. Como é uma indústria de couro animal, um resíduo que é necessariamente volumoso são as partes de animais, né, partes de couro, pedaços de partes de proteína desses animais, além de pele e pelos de animais, que eu destaco aqui, a gordura que vai ser removida pelo processo de tratamento de efluentes, principalmente por flotação, além, né, do lodo da ET, que apresenta uma particularidade específica, que é, nós temos um efluente com uma elevada concentração de matéria orgânica, então vai gerar lodo, e além disso, com uma alta concentração de cromo, porque o cromo ele é utilizado no processo para curtir o couro. Então, nós temos um lodo considerado, né, um lodo contaminado com resíduos de cromo, e isso torna esse resíduo já perigoso. O cromo apresenta alto potencial cancerígeno, então ele não pode ser disposto, esse resíduo não pode ser disposto por um aterro sanitário convencional, por exemplo. Como nós já falamos, os exemplos são os frigoríficos e matadouros. Aqui eu estendo estes resíduos de carnes aqui também para as granjas, né? Então, quem já fez estágio ou já visitou a BRF aqui na nossa região pode visualizar, pode imaginar a quantidade de resíduos. Esses resíduos geralmente são compostos por carcaças, os dejetos dos animais, por isso que a atividade das granjas se insere de forma importante aqui, couros, chifres e tudo mais. Além, é claro, né, do processo, do resíduo sólido do processo produtivo. Então, quando você tem lá um processo de limpeza desse produto, vocês vão ter um efluente também com alta carga orgânica que vai gerar lodo, que posteriormente vai ter que ser disposto em um sistema adequadamente construído para esse fim. Na indústria de laticínios, da mesma forma, grande quantidade de matéria orgânica em seus efluentes, que vai produzir uma grande quantidade de lodo. E, fechando esse grupo aí, nós temos as estações de tratamento de água. Né? As estações de tratamento de água, por meio dos seus decantadores, principalmente, e dos processos de tratamento, utilizam processos de coagulação, precipitação e decantação. Esse material decantado, ele vai necessitar ser removido. E se ele vai ser removido, ele vai ter que ser disposto em algum lugar. Em sua maioria, esse material, né, esse lodo de estação de tratamento de água, ele é considerado inerte. Porém, nós temos aí, né, a contaminação com alguns produtos químicos que podem inviabilizar seu lançamento em conjunto com sistemas de disposição inerte.
ou até mesmo um aterro sanitário. Nós temos os resíduos também agro-silvopastoris, né, os resíduos agropecuários. Aí entram os resíduos provenientes de madeira, né, e os resíduos da produção vegetal, tá, que são bastante volumosos aí. Considerando ainda, né, os resíduos agro-silvopastoris, nós temos as embalagens de agrotóxicos, que são regulamentadas hoje por um procedimento, que é o procedimento de lavagem tríplice, por legislação específica, considerada aí uma das primeiras legislações de resíduos sólidos, que é justamente destinada a resíduos agropecuários, né, resíduos de embalagem de agrotóxicos. Então, isso tudo se insere nesse sistema. Ainda temos os resíduos agropecuários, que são os produtos de limpeza utilizados em granjas, os resíduos sólidos dos animais, né, as fezes, os dejetos, seja de avicultura, seja de suinocultura ou bovinocultura. E temos também, né, os resíduos da mineração, basicamente aqui representados pelas barragens de rejeito, né, ou também resíduos de beneficiamento. Como a maioria desses processos de produção de minérios, eles são úmidos, ou seja, eles precisam de água, é muito comum nós utilizarmos as barragens de rejeito para estocar, né, esse material. Um outro sistema é quando você estoca esse material de forma seca, você pode empilhar, aí você tem o rejeito em forma de pilha, tá? Mas todos dois são sistemas de disposição final, na verdade, vamos dizer assim, sistemas de acondicionamento de resíduos, e que tem elevadas dimensões, visto que a produção, as áreas de mineração são bastante extensas. No mais, pessoal, aqui eu apresento apenas um resumo breve dos principais resíduos, né, de algumas indústrias. O foco é trabalhar diretamente com a periculosidade desses resíduos, né, e mostrar para vocês as normas de classificação. E nos próximos vídeos, né, no nosso próximo vídeo, nós vamos trabalhar com as características do resíduo. Então, vamos falar de peso específico, de massa, dentre outras propriedades. Nós vamos mostrar esses procedimentos. Lógico que isso vai depender do tipo de indústria que vai produzir o seu resíduo, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Agradeço a você por ter assistido o vídeo até aqui, e qualquer dúvida que você ou vocês tiverem, podem ficar à vontade para me procurar. Um abraço e até o próximo vídeo.